O título da nossa mensagem é: a igreja é um corpo diverso, porém unido. Afinal, é o corpo de Cristo. O texto é um texto longo, ele é um parágrafo que pega do versículo 12 e vai até o 31, e nós não vamos lê-lo a princípio, mas eu peço que vocês continuem com as Bíblias abertas, que no decorrer da exposição dessa mensagem nós vamos ler todos os versículos com toda a certeza. Então, queridos, o maior e grande problema na igreja de Corinto, como há pouco eu falei, era que ela perdeu o sentido, o propósito de ser igreja. E ela o perdeu ao ponto, muito mais pontualmente, na questão que ela começou a confrontar-se, os irmãos, os membros dessa igreja. O problema dela era a divisão. A igreja, ela dividiu-se em grupos, e a cada grupo, cada um seguia o seu próprio grupo, segundo o seu líder, segundo o líder que lhe aprazia assim seguir, exercendo os dons concedido de forma soberana pelo Espírito Santo. Contudo, exercia esse dom, mas excedia esse dom de forma individualista, ou seja, de forma egoísta, quando deveriam usar estes dons para o bem coletivo de toda a comunidade, para o bem da saúde do corpo de Cristo. E Paulo, ele escreve os capítulos 12, 13 e também o 14, ele faz isso a fim de exortar, a fim de advertir e também doutrinar aquela igreja. No capítulo 12, Paulo fala sobre a função do Espírito Santo no corpo de Cristo, à medida que concede os dons aos seus membros. Já no capítulo 13, o apóstolo ele dá uma ênfase, ele fala de forma mais contundente, com relação ao dom do amor. Ele aqui fala sobre esse dom do amor, e esse dom do amor, ele reflete toda uma maturidade que o corpo há de ter através desse dom. Ele coloca esse dom como o mais excelente de todos, e que, não existindo este dom, torna todos os demais dons sem qualquer significado. E já no capítulo 14, o apóstolo, ele doutrina os membros do corpo de Cristo, e ali estabelece princípios, verdades, quanto à forma correta do uso dos dons para adoração na igreja. Pois, queridos, os cristãos de Corinto receberam uma variedade de dons, mas faltavam-lhes graça espiritual. Ou seja, faltava neles crescimento, maturidade, caráter cristão, e que só poderiam adquirir se fossem trabalhados pelo Espírito. Ou seja, se fossem eles, os coríntios, tomados pelo Espírito, de uma forma tal que o Espírito pudesse presidi-los, governá-los. E devemos entender que uma coisa é você ter o Espírito Santo, e outra coisa é ser cheio dele. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser presidido, governado pelo Espírito. E os cristãos de Corinto tinham dois dons maravilhosos, eles tinham dons espetaculares. Contudo, aqueles membros do corpo eram completamente carnais no seu procedimento, na sua forma de ser e de viver. E, queridos, se nós fazemos a parte do corpo de Cristo, antes compartilhamos da mesma fé. É preciso ter a mesma fé para fazer parte do corpo. E porque temos também uma só fé, essa fé é num único Deus, e é esse Deus nós servimos. E esse Deus que, por soberana vontade, Ele nos dá, Ele nos concede dons,
E esses dons não para o benefício individual, mas sim para a edificação do corpo, um corpo que é uno. Ou seja, um corpo que não pode ser dividido, é indivisível. E também fazendo parte deste corpo, através da fé e na fé no único Deus, nós somos participantes, todos nós, como corpo, por meio de um mesmo batismo, um único só batismo. E como corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros, e devemos então nos assistir em amor mútuo, recíproco, influenciando dessa forma uns aos outros, ainda em meio a todas as nossas muitas diferenças, e assim possamos viver unidos em Cristo, Cristo que é a cabeça desse corpo. E portanto a igreja ela é comparada a uma família. A igreja é chamada também como um exército, o exército de Cristo. A igreja é chamada também de noiva, a noiva de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele usa aqui uma comparação que traz uma descrição muito mais excelente do significado do que é igreja. Paulo diz que a igreja é o quê? Ele é o corpo, e o corpo de Cristo. Portanto, mediante essa descrição, o apóstolo Paulo aqui usa, eu quero junto com os irmãos observar maravilhosos princípios quanto ao relato do nosso querido apóstolo. E vamos ao versículo 12 e 13. O versículo 12 e 13 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então Paulo ele traz no início do versículo 12 a palavra corpo, e traz um exemplo claro, um exemplo perfeito quanto à questão da diversidade e da unidade. O corpo é isso, um exemplo perfeito de unidade e de diversidade, de diferenças. E Paulo diz que o corpo é este exemplo, o exemplo de unidade, ainda que tenha seus diversos e distintos membros. E isso, queridos, nada impede que, ainda que sejamos muitos, ou que sejamos não só muitos, mas diferentes, isso não vai nos impedir de sermos unidos. O pastor David Prior, ele fala sobre o corpo de Cristo, como a forma que Cristo se manifesta ao mundo hoje por meio do Espírito Santo através da igreja. Então Jesus, sendo Deus, ele, para realizar sua obra redentora na terra, o que é que Jesus faz? Ele encarna, ou seja, ele tomou a forma de um corpo de carne e sangue. E hoje, queridos, para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dar continuidade, manifestar sua obra por toda a terra, ele agora se utiliza do seu corpo. Que corpo é esse? O corpo que é composto de corpos de carne e sangue. O corpo que é composto de seres humanos. Contudo, não qualquer ser humano, mas o ser humano que é habitado pelo seu Espírito. Então, dessa forma,
cristãos, seres humanos de carne e sangue, porque o cristão é um ser humano de carne e sangue, contudo habitado pelo Espírito Santo, estes são participantes de um só corpo por meio de um só Espírito, o corpo esse que Jesus usa nesta terra para dar continuidade à sua obra. Então esse começa aqui a ficar claro a todos nós o significado da igreja como um corpo de Cristo, um corpo onde tem os membros que são seres humanos, contudo seres humanos que têm o habitar do Espírito Santo, para que dessa forma Deus use esse corpo, a igreja, a família de Deus, para que venha fazer a obra dele nesta terra, dando continuidade para o louvor da sua glória. Então, queridos, assim, o primeiro princípio é quanto à unidade do corpo. Como Paulo diz, pois todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo é uno, ou seja, ele é único, ele é indivisível, ele não pode ser alvo de divisão. Se for, perdeu toda a essência de um corpo. E a característica do corpo é justamente ser indivisível. O corpo de Cristo, ele é uno, pelo fato de todos quanto fazem parte do corpo, fazem porque eles creem numa única pessoa, e essa pessoa é Jesus. Assim, queridos, assim é uma única família. Este amontoar de membros, este ajuntamento de membros, esse ajuntamento é uma única família, é um único rebanho, é um único corpo. Não trata de uma unidade organizacional, não trata. Não trata de uma unidade denominacional, também não. Mas de uma unidade unicamente espiritual. Uma vez que conhecemos a Cristo, nós passamos a fazer parte do seu corpo. Num corpo humano, os seus membros e suas partes, e aqui agora me referindo ao corpo humano físico, os membros desse corpo e suas partes são completamente distintos, são diferentes uns dos outros. Vejamos os membros inferiores, em nada se assemelham com os superiores, tampouco com nossos órgãos internos, tal como o que? Os nossos pulmões. Contudo, queridos, há algo que os liga, e sem isso eles não sobrevivem. E o que é? O sangue. É o sangue que irriga os membros inferiores. E é este mesmo sangue que irriga os superiores. E também é esse mesmo sangue que irriga os pulmões e também todos os demais membros e partes do corpo humano. O sangue num corpo humano significa vida. Da mesma forma, só temos vida como corpo de Cristo se antes crermos todos nós de forma convicta no sangue expiatório do Cordeiro Santo de Deus. E é este sangue que irriga nosso corpo. Um corpo que antes estava o quê? Morto pelo pecado. E agora, porque cremos nesse sangue, o sangue do Cordeiro, agora esse sangue nos dá vida, fazendo-nos participantes do corpo de Cristo. E todos fazem parte do corpo de Cristo. Todos quanto deles fazem parte. Só fazem porque pela fé se apropriaram da bênção da salvação por meio do sacrifício da morte de Jesus e do seu sangue derramado.
E a todo que assim creu, que dessa forma creu, estes se fazem unidos num só corpo, pois o sangue que lavou um, lavou o outro, independentemente de quem seja, grego, judeu, pobre, rico, culto, inculto. É o mesmo sangue. É o que lavou um, lavou o outro, independente de quem seja. Portanto, por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, somos um corpo, e esse corpo é uno, único, indivisível. Portanto, queridos, o sangue de Cristo, ele nos unifica em um só corpo. Porém, não somente o sangue, mas também o Espírito Santo. E Paulo vai nos explicando como nos tornamos participantes do corpo de Cristo, dizendo-nos da seguinte forma: pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. O Espírito é o elemento no qual nós somos batizados. Assim como a água é o elemento no qual fomos submersos num rito simbólico, repito, simbólico, do batismo cristão, o Espírito representa o batismo sobre nossas vidas, o batismo espiritual. Portanto, o batismo do Espírito Santo é a forma com que, sobrenaturalmente, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Ou seja, é o ato poderoso e sobrenatural do novo nascimento em nossas vidas. É quando nos é tirado a venda dos nossos olhos e também tirado os tampões que nos impedem de ouvir o chamado à salvação por meio da fé em Cristo. É somente aí quando nós entendemos o que é, quando Jesus diz: olha, venham a mim. O batismo no Espírito Santo, ele quer dizer que fomos introduzidos no corpo de Cristo. Isso acontece quando nós somos habitados pelo Espírito. Foi quando o Espírito ali nos regenerou. É no momento em que o Espírito nos transformou, nos converteu, nos fez conhecer e andar daí para frente, nos fez conhecer um novo caminho e único caminho, e passar daí para frente a andar por este novo e vivo caminho. Ou seja, é quando ele nos fez uma nova criatura. Uma vez que somos parte do corpo de Cristo, se deve porque temos em nós o Espírito Santo. Um membro pode estar mais cheio do Espírito que o outro, mas em momento algum isso não o faz mais membro do corpo do que o outro. Todos fazem parte. Se tem o Espírito Santo, uns mais cheios, outros menos, uns mais maduros, outros não, uns mais crescidos, outros ainda meninos, mas fazem parte. Ser batizado pelo Espírito Santo quer dizer que este é membro do corpo. Agora, ser cheio do Espírito quer dizer que este é governado pelo Espírito. Ou seja, este é cheio da plenitude do Espírito. Ou seja, quer dizer que a palavra de Cristo habita abundantemente, e este tem como primordial, como princípio, que o seu viver é Cristo. Portanto, todos quanto tiverem uma experiência verdadeira com Cristo, recebem dele, de Cristo, o batismo do Espírito. E assim fazem parte juntos, independentemente de qualquer denominação. Qualquer um. E de qualquer lugar que venha estar nesse mundo, aqui ou na Ásia.
Portanto, quanto a estes, todos fazem parte do mesmo rebanho, todos fazem parte da mesma igreja, todos fazem parte da mesma família, todos são ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim são todos do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E aqui Davi, aqui está a ênfase. Que o apóstolo Paulo faz quanto ao primeiro princípio do corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, a igreja. Ele diz que esse corpo ele é uno. A unidade é um princípio, a unidade é uma verdade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Só é corpo de Cristo se tiver unidade. Versículo 14 ao 20. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo? Do corpo. Afirmação. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Portanto, como vimos no versículo 13, há pouco, vimos que o batismo em um só Espírito não se refere ao batismo em água, nem tampouco ao dito batismo individual no Espírito, que trata da soberana concessão de dons da parte de Deus aos cristãos. Qualquer um dom. O batismo num só Espírito trata do ato sobrenatural quanto à conversão do pecador que vivia em trevas e passa daí por diante a viver sob a luz de Cristo. E ocorrendo isto, agora passa a ser o quê? Igreja de Cristo, ou seja, corpo de Cristo, passando a ser um só com os demais cristãos, com os demais membros. Contudo, este corpo ele é composto de muitos membros. No entanto, são distintos, são diferentes. O corpo é uno, mas há nele uma diversidade. E aqui está outro princípio e verdade do corpo. Ou seja, além dele ser unido, ele é diverso. A maravilha do corpo é justamente isso, queridos. Ou seja, a maravilha do corpo de Cristo é existir nele muitos membros, mas estes muitos membros vividos nesse corpo, eles vivem em unidade. E vivem assim ainda sendo diferentes. Ainda que sejam diversos. Essa é a grande maravilha do corpo de Cristo. Olha o que Cristo consegue fazer. De forma sobrenatural, só Ele consegue. Fazer um ajuntamento de pessoas diferentes. Muitas pessoas. Espalhado em todo o mundo, completamente diferentes. Vamos aqui exemplificar esta congregação de uma forma micro do que de fato é a verdadeira congregação do Senhor, que é espalhada em todos os cantos, que é a unidade de todas essas congregações. Mas
Mas olhando aqui para esse exemplo, olha o que ele faz, olha. Bota todo mundo junto aqui, junto e misturado, tudo diferente, tudo cheio de creca, tudo com suas dificuldades, tudo com suas complicações, cada um com a sua, e ele coloca tudo num cantinho só e faz serem um só, unidos. Então esse é outro princípio da igreja, do corpo de Cristo: unidade e diversidade. A maravilha é justamente isso. Muitos membros, mas vivem em unidade, ainda que sejam diferentes. Amém. Há uma diversidade de membros que vivem como? Harmonicamente. E harmonicamente o quê? Unidos. E por que tão harmonicamente unidos? Para que propósito? Para trabalhar todos juntos em favor de quem? Do corpo, e não da individualidade de cada um. O corpo de Cristo, ele é diverso. Ele não é uniforme, ele não é padronizado. Não somos todos iguais. Os membros da igreja de Cristo fazem parte de um só corpo. Ele é um corpo uno. A uniformidade, o que é que faz? Ela leva uma igreja a fraquejar, ou se não até morrer. Se começar aqui a querer ser todo mundo igual um ao outro, se a exigência for essa, se não houver essas diferenças, o final é fraquejar. Justamente porque não tem a diversidade. Há ministérios que, pela preocupação doutrinária, para que a igreja viva de forma santa, aqui é um, só não espero que esteja nesse fora do limite, como eu quero expor aqui agora. E creio eu e acredito que não. Então há ministério que, pela preocupação doutrinária, teológica, disciplinar, eles preocupados com a igreja, para que a igreja seja viva e viva de forma santa, eles impedem que haja um tanto de criatividade, de ideias inovadoras. Sendo assim, para que o corpo viva, é necessário que exista essa diversidade. Porém, é assaz, ou seja, é muitíssimo importante entendermos que a diversidade, embora seja uma verdade no corpo de Cristo, contudo se faz necessário que essa diversidade tenha limites. Tenha limites. Pois assim como a uniformidade pode levar o corpo a um enfraquecimento e morte, a diversidade não controlada pode destruir a unidade, tirando-a do propósito da existência da igreja, do corpo de Cristo. Pode haver liberdade, mas tem limite. Paulo limitou, Paulo doutrinou no capítulo 14. Vamos para a nossa família. Nossos filhos têm liberdade. Nós colocamos diante dele nós apresentamos uma educação, uma formação, para que sejam assim, 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 mas eles têm suas liberdades. Eles têm sua abertura de sentar e conversar, e de colocar as suas ideias. Agora, há limite, não? Filho sem limite é um desastre. Qualquer coisa sem limite é um desastre. Assim é a igreja de Cristo.
diversidade desmedida, onde só se leva em conta o fim e não os meios, ao final a diversidade toma um rumo, sabe de quê? De anarquia. Que eu só estou pensando no objetivo. Os meios não importam, seja qual for. Eu acho que foi terça que eu falei aqui, que às vezes a gente quer fazer a obra e quer utilizar de todos os meios e estratégias, não importa qual for. O que importa é ver pessoas se apaixonando para Cristo. Se ver pessoas se apaixonando por Cristo é maravilhoso. Quem é apaixonado por Cristo quer isso. Agora, nem todos os meios e estratégias estão de acordo com a vontade de Deus. Como disse terça, Robin Hood, foi terça? Acho que foi. Deus não gosta nada da questão do Robin Hood. Qual era o fim que Robin Hood queria em toda a sua, com sua quadrilha, roubando as pessoas? O que é que ele queria? Alimentar os pobres, os injustiçados. O fim maravilhoso, mas os meios. Então a diversidade pode levar a isso, se não tiver limites. E o capítulo de 1 Coríntios 13, o capítulo, ele nos mostra o segredo para que haja equilíbrio entre a unidade e diversidade. E qual é o segredo disso? Maturidade cristã. As tensões, os conflitos, as diferenças entre os membros da unidade só serão apaziguadas e resolvidas através da maturidade. Muitas vezes as pessoas, por qualquer problema, às vezes até sério, às vezes nem tão sério assim, e às vezes não tem seriedade nenhuma, abandonam ministérios, abandonam a igreja, abandonam a caminhada cristã, se entristecem, se aborrecem, como diz o Matuto, se amufina. Mas isso resolve? Portanto, tem que haver a maturidade. E se não houver de uma parte, haverá de ter da outra, para que se encontre uma solução para isso. E o apóstolo Paulo, usando o corpo como exemplo, ele nos mostrará verdades importantes quanto ao corpo de Cristo. Iremos entender então por que existem membros diferentes. Veja o que ele fala no versículo 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? A beleza do corpo, queridos, está na sua diversidade. Ela não está no seu tamanho. É completamente errado a comparação dos membros do tipo, quando eu quero dizer a errada comparação, é nós estarmos comparando com as outras pessoas, ou as outras pessoas estarem se comparando com nós. Ou às vezes, eu comparando fulano com Beltrano. É errado essa comparação. Ninguém deve se comparar a ninguém. E sabe por quê? Porque nós somos diferentes. E temos, cada um de nós, nossa importância para o bem da unidade do corpo. Evidente que eu não estou querendo dizer que um bom exemplo não deve ser seguido. Claro que sim. Mas não é sobre isso que eu falo. Olha, o olho é um órgão do corpo que tem uma importância maravilhosa. Fecha só teus olhos agora. Fica tudo preto, escuro. Ninguém está vendo nada. Abriu, estou vendo tudo. Então o olho é muito importante. É o olho que nos capacita
que nos dá a capacidade de ver o que está à nossa volta. Ele tem de fato uma função que é nobre. Mas você já imaginou um corpo somente com olhos? Você já imaginou que chegasse Alisson aqui e fosse completamente um formato com olho? Um monstrengo. Talvez chegasse aqui e a gente ia ficar assustado e ia correr todo mundo. Seria algo muito feio. Não teria beleza alguma. Na verdade, como eu falei, seria um monstro. Portanto, o corpo para ser corpo, ele precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. Nós poderíamos nos locomover com as mãos. Pode. Tem pessoas que não têm os membros e se locomovem com as mãos. E nós poderíamos também fazer da mesma forma. Mas nós temos os pés. E com toda certeza você não vai andar com as mãos, você vai andar com os pés. Você tem um pé. Você tem os pés para andar. Assim também como nós temos as mãos. E é com elas que nós iremos escrever, é com elas que nós vamos digitar o teclado do nosso computador. E não com os pés. O ouvido é para quê? Para ouvir. O ouvido não é para ver. Para ver nós utilizamos os olhos. Olhos com os quais nós não podemos ouvir. Mas sim com os ouvidos. Se quisermos sentir o cheiro das coisas, você coloca o ouvido e sente o cheiro? Você coloca o nariz. Então imagina assim a loucura que seria se fôssemos ouvir com os olhos, se fôssemos andar com as mãos, se fôssemos comer com os pés, se fôssemos cheirar com os ouvidos. Portanto, queridos, o corpo humano, os seus membros e seus órgãos são diferentes. E por serem diferentes, eles têm funções também diferentes. Contudo, eles têm essas funções diferentes para o benefício do corpo no todo. A mão pega o alimento e leva aonde? A boca. Na boca, os dentes trituram o alimento. A língua movimenta o alimento dentro da boca para esse alimento ser bem mastigado. Aí, através do esôfago, ele chega ao estômago. Lá no estômago, a bilis, o fígado libera a bilis para ajudar na digestão. Feito isso, depois de um processo que aí, se eu for pegar a complexidade do corpo humano, aí eu passava a noite dizendo o que ia acontecer. Mas ao final viram nutrientes esse alimento, pega os nutrientes desse alimento e vão nos alimentar, nos fortalecer, deixar nosso corpo em pé. Portanto, o corpo precisa de todo o conjunto de membros e de órgãos para que o alimento venha nutri-lo. Você sabia que a igreja é do mesmo jeito? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Os membros são diferentes. E têm funções diferentes. E é de toda essa diversidade que o corpo precisa. Contudo, esta diversidade deve estar unida harmonicamente, trabalhando para o bem de todos, ou seja, do corpo. Assim como participantes do corpo de Cristo, devemos e precisamos estar unidos, ajudando uns aos outros. Dá um exemplo como foi ontem. O evangelismo. Eu poderia só evangelizar, eu evangelizo. Mas eu vou evangelizar quantos?
E se eu chegar num local onde tiver 5, e eu não tiver condição desses 5 de colocá-los todos no mesmo canto, e se eu tiver que precisar da ajuda de alguém, de estar atrás de mim intercedendo enquanto eu falo sobre Cristo. Está vendo como o corpo de Cristo é igual ao corpo humano? Essa diversidade é necessária no corpo para o trabalho, mas um trabalho em prol do todo e não de um só. Portanto, como participantes do corpo de Cristo, nós devemos e precisamos estar unidos, ajudando uns aos outros. Não é só pedindo ajuda, mas é ajudando. Não é só pedindo favor, mas também favorecendo. Não é só pedindo oração, mas é também orando. Algumas pessoas são tendenciosas a engrandecer, a enaltecer os dons que são mais evidentes, achando que eles são excepcionais. E são. E de fato tem dons que se evidenciam mais, que aparecem mais. A questão é que isso leva outros participantes e membros do corpo a se sentirem, sabe como? Inferiorizados. Olha, a pior besteira que alguém pode dizer dentro de uma obra de Deus, aí diz: eu sou pequenininho demais. E até o tom de amargura, quando diz eu sou pequenininho demais no meio desses grandes, já entende que está se inferiorizando, já entende que o negócio não está bom, está doente, porque por esse motivo ele se considerou inferiorizado, ainda que não sendo. Somente porque o dom dele não aparece. O dom dele fica atrás dos bastidores. Não tem holofotes, não tem microfone, não tem instrumento. Às vezes não tem nada, nem fala nada. Porque às vezes o dom dele está, o trabalho dele, a função dele está em orar. E muitas vezes a oração dele é no silêncio, calado. Ninguém ouve nem a voz. E se a gente diz que a oração é tão importante, que dom maravilhoso esse irmão tem. E é justamente quanto a esse tipo de procedimento que Paulo refuta, ele adverte o quanto estão errados. Pois a diversidade dos membros não elenca, não relaciona os mais importantes e os menos importantes. Não existe isso. A diversidade não fala sobre o mais superior e o menos superior. De outra forma, iremos começar a questionar que Deus está equivocado quanto à distribuição de dons e funções aos membros do seu corpo. Você é injusto. Deus, você é injusto. Aí ele está ali, você dá um microfone, ele fala, o povo bate palma, dá glória a Deus. A mim o Senhor me deixa ali escondidinho. Fazer isso é terrível, adoece pessoas, inferiorizam pessoas, quando na verdade o mesmo sangue que lavou aquele que tem um dom, que evidencia, é o mesmo sangue que lavou aquele outro.
aquele mesmo que diz e brada um nome de Deus, aquele outro também, como disse agora o exemplo, o irmão, o membro do corpo que está ali calado e chorando, é o homem de Deus também. Se talvez não é segundo os nossos conceitos, deixa eu dizer uma coisa para tu, não importa, segundo os conceitos de Deus, você é. Na unidade do corpo existe diversidade de funções, mas todas elas são de igual importância. Pois a importância se dá quando o membro ele se desprende, ele se motiva, ele vai, ele não para, ele não encontra obstáculos, mas ele se desprende a trabalhar, e se desprende a trabalhar para o bem comum de todos e não só para ele. Versículo 21 ao 31. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós não são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Havia crentes na igreja que possuíam dons espetaculares, ou ao menos pensavam ser espetaculares. Assim olhavam os outros de alto a baixo, olhavam com menosprezo, achando-os que os que faziam eram algo sem importância. O que Paulo rejeita de forma veemente, quando ele ensina aqui que cada membro do corpo de Cristo é importante para a vida, para a saúde e para o crescimento da igreja. E sendo assim, Paulo diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ou seja, nenhum cristão pode dizer a outro irmão que não precisa dele. E Paulo continua a falar dizendo, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Portanto, queridos, a diversidade dos membros do corpo de Cristo evidencia a sabedoria suprema de Deus
mostra o quanto ele é sábio. Cada membro precisa dos demais, não podendo se dar o luxo de achar que pode viver de forma independente. Quando um membro do corpo entende que pode viver isolado e de forma independente, olha, há algo de muito errado. Pois se essa parte diz que pode viver sozinho, isoladamente, isolado do corpo, fora do corpo, afastado do corpo, essa parte, ou ela está doente e precisando ser tratada, doente e precisando ser tratada, e tratada por quem? Pelo corpo. O corpo agora vira os olhos para essa pessoa, para esse irmão, se assim ele estiver doente. Ou então, na verdade, essa pessoa nunca fez parte do corpo de Cristo, ou está doente, precisando ser tratado, ou nunca fez parte do corpo de Cristo. E neste caso, como falei agora, se faz necessário tratar o problema. Sarinha adoeceu, levou para onde? O médico, o hospital, está internada, está sendo tratada. Para quê? Para se curar, para voltar, para caminhar, para fazer a obra, para suas atividades. Precisa ser tratada. Da mesma forma, é o irmão doente, ele precisa ser tratado. O problema tem que ser tratado para que a doença de um só não venha adoecer os demais. Não contamine. No momento em que um membro diz, não preciso de você, sabe o que acontece? Esse começa a enfraquecer, esse começa a morrer, e ao mesmo tempo ele passa a criar problemas para o corpo num todo, podendo muitas vezes desencadear uma perigosa crise. Portanto, precisa ser tratado. Precisa tentar verificar, diagnosticar o problema, a doença. O que está adoecendo ao ponto de enfraquecê-lo na fé, ao ponto de toda essa revolta. O que há? Por vezes, o que precisa, mediante tantos tratamentos que já houve, é preciso, em certas ocasiões, somente ligar e dizer, olha, estou orando por você, e ficar orando. Para que Deus, de forma direta, trate. Quando um membro do corpo de Cristo diz, não preciso de você, ou seja, eu não preciso estar no meio da igreja, eu não quero ir para a igreja, eu não vou para a igreja. Ah, porque tem muita gente assim. Ah, porque tem muita gente assado. Ah, porque não é isso, ah, porque é aquilo. Quando ele começa a fazer isso, é sinal que ele está enfraquecendo. E ele pode morrer. Morrer espiritualmente. E Paulo quer nos falar quanto à mutualidade do corpo, ou seja, ao viver em reciprocidade.
Ele diz que nenhum membro deve se achar inferior ao outro, mas também não deve se achar superior. Pois se somos membros do corpo, somos porque o mesmo sangue que salvou um, salvou os demais. Nenhum membro deve se comparar, pois cada um é único no corpo. Afinal, Deus nos inseriu no corpo conforme sua soberana vontade. Ficar triste, ficar reclamando por não ter este ou aquele dom ou função, isso só mostra que tem uma grande imaturidade a ser tratada, a ser resolvida. No entanto, queridos, naquilo que o Senhor entendeu segundo sua soberana vontade de te usar, lembre-se que naquilo que Ele tem te usado, lembre-se de você exercer esse seu papel, essa sua função, como membro do corpo, com diligência, com responsabilidade, com compromisso, com grande fidelidade. Fidelidade. Se o teu dom é para orar em silêncio, ora todo dia e toda hora. Seja diligente com aquilo que o Senhor te levantou. Se o teu dom é o serviço dentro da igreja, seja responsável, seja compromissado com aquilo que o Senhor lhe concedeu. Foi Deus que lhe deu. E quando fizer, faça tudo para o bem do corpo. Ou seja, faça para a glória de Deus. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado com o ar de superioridade, para não se achar a bala que matou John Lennon, para não se achar a última cocada do saquinho, para não se achar mais importante do que Deus, e para também não se achar mais importante do que todos os membros do corpo, porque no momento em que me acho mais importante que todos os membros do corpo, eu estou me colocando acima de Deus. Outra coisa, não entre em disputas. Sair disputando dentro do corpo, isso é pura vaidade. Eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Mesmo que nós não tenhamos falado isso para ninguém, mas pensamos, é vaidade. E na igreja, no corpo de Cristo, não pode haver vanglória. Só pode haver glória para Cristo. Só pode haver glória para nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o cabeça do corpo. O dom dos membros do corpo não é para a glória deles. O dom que Deus lhe deu, Alisson, não é para a sua glória. O dom que Deus me deu não é para a minha glória. O dom que Deus lhe deu, Edson, Patrícia, Paulo Sérgio e todos vocês que estão me ouvindo, não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. Se Deus lhe deu o dom dentro de uma igrejinha bodega, faça com diligência, com capricho, com compromisso, e faça para a glória de Deus. O desejo de Deus é que não haja divisão na igreja dele. E assim Paulo diz, versículo 25: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.
E quando membros disputam entre si, queridos, a diversidade que deveria ajudar no crescimento e nas necessidades do corpo passa a ter um efeito contrário. E sabe por quê? Porque leva à divisão e não à consolidação da unidade. Divide. No entanto, quando existe a mutualidade, ou seja, a cooperação recíproca, eu ajudo você e você me ajuda, eu ajudo a igreja e a igreja me ajuda. Quando existe o cuidado de uns com os outros, o efeito disso, dessa unidade diversa, é para a glória de Deus, ou seja, é coesão do corpo para a glória de Deus. E isso ocorre quando os membros trabalham conforme sua vontade. Não. Isso só ocorre quando os membros que fazem parte do corpo trabalham conforme a vontade de Deus, ao tempo que também incentivam uns aos outros a procederem da mesma forma. Vai haver coesão quando nós trabalhamos segundo a vontade de Deus. E quando fazemos isso, eu, você, todos nós estamos de forma mútua incentivando para que nós venhamos proceder assim, dessa forma, coesos, unidos e cooperando uns com os outros. Afinal, versículo 26, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A igreja é como uma família unida em amor. Quando um é afetado, os demais também. Quando mexe com um, mexe com todos. Quando um se alegra, a mesma alegria afeta os demais. Os dons dados pelo Senhor aos membros têm o propósito de unir e não dividir. Se somos participantes do corpo de Cristo, lá estamos para cooperar e não para competir. Para unir e não para dividir. Por vezes, por uma questão de saúde, nós somos privados de certos alimentos por ordem médica. Você não pode comer isso. E o que é que acontece? Nós nos privamos deste alimento em prol da saúde. Nós nos abdicamos de algo para o benefício do quê? Do corpo no todo. Assim também a igreja. Por vezes temos que abdicar. Por vezes nós temos que, ou quase sempre, melhor dizendo, temos que abdicar, temos que nos abnegar. Ou seja, negar a nós mesmos. Abdicar das nossas vontades. A minha vontade não vai prevalecer, mas sim a vontade de Deus. Em benefício do corpo, em benefício da obra, para a glória do Senhor. Ou seja, temos que nos sacrificar em favor do corpo de Cristo. Tudo. Tempo para orar, tempo para trabalhar, tempo para evangelizar, tempo para proclamar, tempo para estudar, tempo tem que se abdicar. Ah, mas eu não quero. Mas não interessa o que eu não quero. Não interessa o que você não quer, interessa o que Jesus quer. Aí o que é que acontece? Eu me nego para dizer sim a Jesus. Eu não quero falar com aquela pessoa. Mas Jesus quer que você vá e fale. Eu me nego para dizer sim a Jesus.
Percebemos muitas vezes que há uma facilidade muito maior em compadecer-se do sofrimento alheio do que com alegria. E sabe por que as pessoas, Mateus, têm essa dificuldade? Quando eu falo pessoas, seres humanos, e aí vai incluir todos nós. Porque muitas vezes estas pessoas, as pessoas, os seres humanos, estão centradas na idolatria do seu eu. Ou seja, é porque sua vida é vivida olhando somente para os seus interesses, para o seu umbigo. São egoístas. Ou seja, primeiro eu, segundo eu, e terceiro, eu também, e quarto, quem sabe, mas acho que vai ser eu. Dessa forma nós precisamos entender que nós mesmos não somos bastantes. Nós não nos bastamos, querido. Mas nós precisamos uns do outro. Eu preciso de vocês e vocês de mim. Nós precisamos uns dos outros. E quanto a isso, Paulo escreve, versículo 27 e o 28, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Todos os membros do corpo de Cristo têm dons. Todos. Você tem um. Ou mais de um. Ou um, ou mais de um. Deixa eu dizer, o dom que Deus lhe deu, se é só um, não se sinta inferiorizado, não. Exerça esse dom com disciplina, com coragem, com responsabilidade, com disposição, que com toda certeza você vai agradar a Deus. Se o resto diz, é um donzinho, é um irmãozinho, não se preocupe. Eu sei que dói, mas saiba de uma coisa: nós nascemos de novo, só foi para agradar um, e esse se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Todos os membros do corpo de Cristo têm dons. Agora, mas também pode ter dom ou vários dons. Agora, uma coisa é certa: não existe um membro do corpo de Cristo que tenha todos os dons. Não tem. Não tem. É Deus, queridos, não é ninguém não. É Deus quem concede os dons. Talvez você não esteja exercendo o seu dom porque você não está procurando, mas ele já foi dado. Não é porque você pede, ele lhe dá, não. Eu quero esse dom, não. Ele dá o que ele quer lhe dar. Ele já lhe deu. Você teve um encontro com Cristo, você nasceu de novo, você é habitado pelo Espírito Santo, você faz parte do corpo, da família de Deus. Você tem um dom. Busque-o. Ele já está nas suas mãos. Muitas vezes a igreja já viu, só você não viu ainda. Está inerte, indolente. É Ele quem determina cargos e funções.
Você acha que eu me converti e disse: Deus, eu quero ser pastor? E eu duvido um que tenha dito isso. Eu pelo menos não conheço até agora esse doido. Não conheço. Você pediu para louvar a Deus, para fazer essa parte aí no Ministério do Louvor? Pediu? Pediu, Patrícia? Pediu, não? Pediu. Ele quem dá. Quando você menos espera, está na mão. Aliás, já está na mão. Converteu, está na mão, já tem um chamado. O chamado já está. Ele está dizendo: ei, fulano, ei, Edna. Já está assim, ó. Ei, Jennifer. Desse tamanho, já está desse assim. E está no ouvido: ei, Jennifer. Quem pediu é ele quem dá. Quando ele diz: busquem os dons, mas os dons já foram concedidos. Ele tem planos e propósitos para a Igreja Universal. Não é de Edir Macedo, não, pelo amor de Deus. A Igreja Universal espalhada no mundo. O plano de lá eu sei qual é. Contudo, há planos específicos para as congregações locais. A daqui, a de Miramar, a de Mangabeira, a do Sertão, a de Patos, a de Sumé. Enfim, ele tem planos específicos para as congregações. E assim, queridos, Deus dá a cada congregação exatamente dons que precisam e dons e quando precisam. Ele dá o dom que a congregação precisa e quando precisa. E isso é para a realização do propósito dele, não dos nossos. E assim Paulo passa agora a perguntar. E ele diz: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? E ele acrescenta mais no que ele na frente falou sobre as funções, diz: todos interpretam? Então, com o objetivo de plantar igrejas, o que aconteceu? Surgiu quem? Os apóstolos, os profetas. Efésios 2, versículo 20 diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, agora já os mestres têm como objetivo o quê? Firmar cada vez mais os cristãos na fé. Os demais dons se faziam necessários para o quê? Para a evangelização, para ajudar os cristãos como pessoas mesmas, para a edificação da igreja, ou para a própria edificação também. E todas estas perguntas que Paulo faz, sabe qual é a resposta para ela? Vamos lá. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Então, para todas as perguntas que ele faz, é um não tamanho dessa igreja. Não! Portanto, nenhum cristão tem todos os dons espirituais. Nenhum. Mas cada um tem o dom que o Senhor lhe quis dar. Olha, queridos, eu já vi pessoas tão tristes ao ponto de abandonarem a caminhada por não ter determinado dom que se dizia que ele a tivesse. Pastor Amaro foi um, passou uma crise grande.
dentro da sua denominação. Consagraram ele diácono, depois presbítero. Ele está já há alguns anos pastoreando uma igreja lá em Lagoa Seca, pastoreou lá em Serra das Pereiras, que muitos aqui tiveram o prazer de estar lá, mas ainda não consagraram pastor. Lagoa de Roça. É tudo costadinho de perto. Não ainda consagraram. E sabe por quê? Porque ele não tem um dom de línguas. Eu já vi pessoas saírem e dizer a mim: pastor, eu estou me sentindo humilhado, porque toda vez tem, e aí não acontece. Não se preocupe, Deus depois vai lhe usar. Tenha calma, tenha paciência. Nem todos têm. A palavra está aqui mais do que dizendo. Qualquer afirmação ou sugestão, ainda que explícita ou implícita, que todo cristão deve ter o dom de línguas, é completamente destoante e oposta ao que a Bíblia diz. Tem quem tenha? Tem. Patrícia tem. Micaela tem? Tem. Mateus tem. Clotilde tem. Alisson tem? Eu também não tenho. Eu não tenho. Eu? Então os dons. Você é pastor? E tem orado para não ser, né? Pois é. Olha o outro ali que fica ali todo dia dizendo assim: eu não quero. Mas ele é apóstolo? Ele é apóstolo. Mas quando Deus dá, tchau e bênção. Agora também quando Ele não dá, é tchau e bênção também. Amém. É tão destoante com relação a isso quanto também ao corpo. Você veja que o corpo é uma diversidade. Todos não têm dom. Os mesmos dons. Pode até ter um ou dois ou três que tenham os mesmos dons, ou então uma boa porção, mas todos não. Sendo um só dom, ou tendo todos os dons, não existe. Portanto, se nem todos podem ter o dom daquilo ou o dom daquilo outro, o dom da profecia, o dom da ajuda, o dom do ensino, se nem todos podem ter isso, se não é obrigação ter, então é errado ensinar que ter esses dons é sinal que ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Porque nem todos são mestres, nem todos são apóstolos, nem todos são pastores, nem todos oram em línguas, nem todos interpretam, nem todos têm o dom de ajudar, nem todos. E se eu não tenho, então eu não tenho o batismo do Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. E até porque eu fui. Afinal, o versículo 13 ele diz que só um corpo, o versículo 13 que nós lemos, só um corpo, em um só corpo, nós somos todos nós batizados e em um Espírito. Sendo assim, tenhamos em mente o que a palavra nos passa nesta mensagem. Nós, como membros de um só corpo, precisamos uns dos outros. E não existe nenhum crente na igreja completo de si mesmo. Não somos autossuficientes.
Muito pelo contrário, nós somos dependentes uns dos outros. A igreja de Cristo é assim. Ela é unida, ela é coesa. Por mais diversos que sejam seus membros, nós nos ajudamos e nos completamos mutuamente. Queridos, isso é igreja, isso é corpo e corpo de Cristo. E este corpo, ele não pode ser dividido, afinal, pode-se dividir Cristo? Ministério do Louvor. E o versículo 31, a primeira parte do versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Paulo finaliza esse capítulo aos Coríntios com ali uma igreja local. E não como pessoas, mas como igreja, como corpo. E como congregação, Paulo diz a eles: olha, vocês devem buscar e terem uma boa variedade de dons que venham edificá-los. E os melhores dons, Paulo diz que os melhores dons são os que são proveitosos, são os que edificam a todos, o corpo, e não a si mesmo. Os melhores. Não são aqueles mais espetaculares, não. Não são aqueles mais aparecidos, não. Todos os dons são concedidos pelo Espírito Santo e nenhum deles deve ser desprezado. E eis uma verdade. No entanto, é verdade também que alguns dons proporcionam mais benefícios para o corpo que outros. Alguns proporcionam mais benefícios, edificam todos, outros não. Portanto, são estes dons que Paulo nos adverte e aconselha a buscar com dedicação. Vou repetir de novo: com dedicação. Com dedicação. O que é dedicação? O que é ser dedicado? Dedicado é ser responsável, é ser compromissado. Ao tempo também que peça ao Senhor que lhes oriente. E aí o restante do versículo 31, a parte B diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo agora ele começa a introduzir o capítulo 13, tão conhecido em 1 Coríntios. Paulo agora anuncia de forma prévia esse capítulo. E Paulo está dizendo que simplesmente possuir dons, sem contudo exercer esses dons sem amor, é uma grande perda de tempo. Pois não tem valor, é sem significado. Pois, afinal, queridos, o amor é simplesmente o amor e nada mais do que o amor que nos motiva a pensar nas pessoas, a pensar nos outros, a ter interesse pelos outros. É só o amor. E assim, quando nós pensarmos em amor pelos outros, Ed Janeiro, quando começarmos a pensar nos outros por amor, passamos daí a esquecermos mais de nós mesmos, porque eu também
Ivone. E aí Sérgio é esquecido. Porque eu estou pensando em Severino. Porque eu estou pensando até naquele que eu nem conheço, não sei quem é. E quando se dedica em amor pelos outros, deixa de se dedicar a si próprio. Ou você acha que foi diferente com Cristo? Quando ele foi para a cruz, ele foi por amor a mim e a você. E o que ele fez? Ele esqueceu de si próprio. Ele não levou em consideração que ele é rei, o rei dos reis, o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso. Não, ele não usurpou do seu direito divino, mas se fez homem, ou seja, ele esqueceu-se de si para lembrar de mim e de você, por amor, só por amor. Portanto, Paulo quer que entendamos que se existir na igreja o trato mútuo com amor, os conflitos seriam muito mais facilmente resolvidos. Muito mais facilmente. Via de regra, com raríssimas exceções, a solução do problema não está na expulsão e tampouco na divisão, mas está no amor. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. E que Deus derrame sobre nossas vidas misericórdia. Que Deus nos dê graça para que possamos continuar, queridos, a nossa caminhada sendo Igreja de Cristo, a igreja que é um corpo diverso, mas é um corpo unido, porque o cabeça desse corpo é Cristo, e esse corpo ele vive somente para uma coisa, para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Eu sei